Salmo 20. Eu sei que os irmãos sabem, mas é só para avivar e para relembrar que Salmo não é capítulo. Quando você falar capítulo 1 de Salmo, ou Salmo capítulo 20, Salmo não é capítulo. O único livro da Bíblia que não é capítulo é Salmo. Então, Salmo é número. Sempre que você for se referir a Salmos, é número, Salmo de número tal. Então, esse aqui é o Salmo de número 20. Então, o único livro que não é capítulo é Salmos. Salmo de número 20. Vamos, multimídia. Pode deixar essa versão aí mesmo. Vamos juntos? Quem está aí atrás consegue ler aqui na multimídia? Consegue? Então vamos ler juntos, tranquilamente. São somente 9 versículos. Então vamos. Que o Senhor responda ao seu clamor em tempos de sofrimento. O nome de Deus de Jacó o guarde de todo mal. Que seu santuário ele envie socorro e de Sião o fortaleça. Que ele se lembre de todas as suas ofertas e olhe com favor para os seus holocaustos interlúdio. Interlúdio ali não era para ler não, viu pessoal? É porque a versão vem aquilo ali, vamos lá. Que ele conceda os desejos do seu coração e lhe dê sucesso em todos os seus planos. Daremos gritos de alegria pela sua vitória e hastearemos bandeiras em nome de nosso Deus. Que o Senhor responda a todas as suas orações. Agora sei que o Senhor salva seu ungido. Ele responderá de seu santo céu e o livrará de seu grande poder. Alguns povos confiam em carros de guerra, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, nosso Deus. Tais nações perdem as forças e caem, mas nós nos levantamos e permanecemos firmes. Dá vitória ao teu rei, ó Senhor, responde ao nosso clamor por socorro. Deixa sua Bíblia aberta aí no Salmo de número 20. Aqui é uma oração de Davi, e essa oração do rei Davi, ela se transformou em um hino nacional. Todos em Israel conheciam esse hino, mas esse hino, antes dele se tornar um hino, ele foi uma oração de Davi, uma oração do rei Davi, e que todos conheciam. Sempre que o rei ia para a guerra, que Davi era um homem de guerra, Davi um rei, o maior rei que já pisou nessa terra, rei segundo o coração de Deus, rei escolhido por Deus, não perfeito, que Davi não foi perfeito, Davi foi um excelente rei, mas não foi um bom pai. É só você ler a Bíblia que você vai ver que Davi não foi um bom pai, mas ele foi um excelente rei, ele foi um excelente estadista, rei, maior rei até hoje. Eu já estive em Israel algumas vezes, lá tem a cidade de Davi, tem o túmulo de Davi que é sagrado lá para os judeus. Tem judeus que até adoram Davi. Davi representa muita coisa para os judeus. Então Davi, ele era um homem de guerra, ele ia para a guerra, não era um rei de gabinete, um rei de estar no trono, ele ia para a guerra. E ele ensinou o povo a orar, e a clamar, e a pedir socorro, proteção divina.
Então, sempre que eclodia uma guerra, Davi reunia o povo, e então o povo agora faz essa oração para Davi. Era uma oração que Davi fez para Deus, se tornou um hino, agora o povo, junto a uma só voz, clama, canta esse hino, faz essa oração coletiva para o rei Davi. Essa é a ideia do Salmo de número 20. Então, um salmo composto pelo rei Davi, nas tribulações, nas lutas, nas guerras, Deus nos dá grandes exemplos e grandes experiências com ele. Olha que experiência Davi teve aqui para compor, fazer essa oração e agora compor. Aquela oração que ele fez, ele transformou numa música e hoje, até hoje, deixou de ser a oração de Davi, se tornou agora o quê? Palavra de Deus ao nosso coração. Amém ou não amém? Então, nas tribulações, nas dificuldades, no momento de guerra, o povo se une para clamar a Deus um propósito específico pela vida do rei Davi. Sabemos que é um salmo davídico. Sempre que for um salmo de Davi, ele é um salmo davídico, porque é um salmo feito por Davi. Davi não tinha uma espada somente de enfeite. Muitos reis passaram pela história e quando eles morreram, foram lá e viram que a espada daquele tal rei que morreu estava enferrujada, porque ele não tirava da bainha. Ele era um rei, ele mandava o povo ia, e ele não usava a espada dele. Então, Davi não, a espada de Davi era desgastada, era marcada, não tinha marca de ferrugem, porque era uma marca, não era uma espada que era usada de fato nas guerras. Vamos ler o versículo 1 e 2. Coloque para mim, Léo. Versículos 1 e 2, para a gente poder ter uma ideia real do que Davi expressou nessa oração. Que o Senhor responda ao seu clamor em tempos de sofrimento, tempo de enfermidade, o tempo de doença, o tempo de guerra. O nome do Deus de Jacó o guarde de todo o mal. Que de seu santuário ele envie socorro e de Sião o fortaleça. Aqui tem um ensinamento grande para nós aqui. Eu amo esse salmo. Que o Senhor te ouça no dia da angústia, que o Senhor te ouça no dia do sofrimento. Qual é a sua tradução aí? Angústia, sofrimento, tribulação. Olha, vai, dependendo da tradução, não, me ajuda? Versão, dependendo da versão, vai ter uma palavra diferente, mas tudo, olha, tribulação, doença, angústia, sofrimento. Então, que o Senhor te ouça no dia da sua angústia, e que o nome do Deus de Jacó te proteja. Sabe o que eu aprendo aqui, logo no início com esse versículo? Que o rei também tem angústia, que o rei também tinha tribulação, que o rei também tinha momentos difíceis na vida dele, porque a oração é dele mesmo, depois se tornou nacional. Então ele está falando que o Senhor me livre da minha angústia, que o Senhor me livre desse momento de tribulação que eu estou passando. Então ele, como rei, ele recorre ao rei dos reis. Então o fato de Davi ter um trono e ter uma coroa, isso não o eximia de tribulação, de angústias e de dores. Títulos, cargos, não nos eximem de lutas, de tribulações e de angústias. Você pode ter títulos, pode ter patente, você pode ter o que você quiser na vida, isso é muito bom, é louvável, assim como o rei Davi chegou ao trono de Israel,
mas ele também tinha suas angústias. Então essa palavra é para você e é para mim, porque nenhuma coroa, nenhum trono, nenhum título nos livra de angústias e tribulações. Mas o que nos livra é o quê? É o socorro que vem do céu em nosso favor. E nos ensina aqui uma dependência, nos ensina aqui que todos nós teremos lutas, angústias, momentos difíceis, e nesse momento a gente tem que recorrer, tem que se curvar, tem que se render ao Rei dos Reis. Envie-te socorro de seu santuário e te sustenta de Sião. Santuário e Sião aqui tem a mesma raiz da palavra hebraica, que é santo lugar, trono. Então a ideia aqui é que o Deus poderoso do trono santo, ou do céu, te envie socorro e ajuda para essa angústia, tribulação e luta que você está passando. Deu para entender aqui? Amém ou não amém? Essa é a ideia desse salmo maravilhoso. Duas grandes misericórdias na hora de grandes momentos difíceis. Por que duas? Porque nós sabemos que o nosso Deus poderoso, o Rei dos Reis, ele está sentado no alto e sublime trono e ele nos ouve. Olha só, ele é um rei que nos ouve. Então, quando nós estivermos em tribulações, em angústias, em momentos difíceis, o que nós devemos fazer? Recorrer ao trono celestial, porque tem alguém sentado lá que tem todo o poder e ele nos ouve. Você crê nisso? Então, coloque a sua angústia, a sua tribulação, a sua dor, a sua dúvida, porque ele está te ouvindo. Então, você tem que acreditar que ele está te ouvindo. E você tem que acreditar que de lá virá o socorro para você. Talvez o socorro não vem de médico, não vem de advogado, não vem de juiz, não vem de autoridade, não vem de político, não vem de pessoas, nem de coisas, nem de instituições aqui nessa terra. Somente do trono celestial virá algo para a sua vida. Se você confiar naquele que está sentado lá e que tem todo o poder no céu e na terra. Então, ser ouvido, olha aqui, pessoal, igreja, irmãos, ovelhas, ser ouvido pelo trono, ser visto pelo trono, porque ele não somente está te ouvindo, ele está te vendo. E muitas das vezes as nossas orações não são respondidas por algumas coisas que estamos fazendo que não agrada ao rei. É por isso que muitos clamam, pedem, não são ouvidos. Por quê? Porque o rei não só ouve, mas o rei também vê. Então você tem que ter a certeza absoluta que ele te ouve, mas que ele também te vê, passo a passo. Ele vê o que você faz, o que você não faz, o que você fala, o que você não fala, o que você curte, o que você não curte, o que você posta, o que você não posta. Ele te vê em secreto, ele sabe exatamente o que você faz ou deixa de fazer quando está sozinho, quando ninguém está te vendo. Mas os olhos do Senhor estão sobre os bons e os maus, diz a palavra santa do Senhor. Então, ser ouvido pelo trono é um privilégio, mas saber que estamos sendo vistos pelo trono é uma responsabilidade muito grande e nos acende um alerta. Ele não só nos ouve, mas ele está nos vendo. E se ele está te vendo e você está em paz com ele, e se ele está te vendo, e que de fato está, e você não tem nada para se arrepender, que você não tem nada de errado na sua vida que o deixe triste, então você saiba de uma coisa: ele está te ouvindo, ele está te vendo, e ele vai te responder, porque é do céu, do santuário, é de Sião que virá o nosso socorro e a nossa resposta. Amém ou não amém? Versículos 5 e 6.
Daremos gritos de alegria pela sua vitória e hastearemos bandeiras em nome do nosso Deus. Que o Senhor responda todas as suas orações. Agora sei que o Senhor salva seu ungido. Ele responderá de seu santo céu, olha, santo céu, e o livrará com seu grande poder. Davi tinha essa consciência, que ele era rei, que muitas vezes ele desagradava o rei, o Senhor, que o chamou e o colocou naquele trono. Depois você lê o Salmo 51, o Salmo 51 é uma oração do rei Davi se arrependendo. Leia o Salmo 51 e você vai entender depois que está registrado o arrependimento dele. Ele fala assim: cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração o quê? Puro, puro, limpa o meu coração, porque eu errei tanto, eu pequei tanto contra ti, cria em mim, ó Deus, um coração puro, porque ele sabia que o Todo-Poderoso estava vendo, estava ouvindo, e poderia trazer vitórias para ele, como trouxe muitas vitórias para Davi. Então, o versículo 5 e 6 tem essa ideia de que Deus nos vê, Deus nos ouve, e Ele tem todo o poder. Olha, santo céu, aquele que está no santo céu, uma expressão hebraica para dizer que está no santo dos santos, o lugar mais santo, mas que também está onde? No trono do seu coração, se você já deu o primeiro lugar para Ele. Se você já deu o primeiro lugar para Ele, Ele está no alto e sublime trono, que é o santo céu, e também está no seu coração. Ele não pode estar somente no seu coração, como mais um. Querida igreja, você que está em casa, olha só, Ele não pode estar no seu coração como mais um. Ele tem que estar no trono do seu coração, dirigindo a sua vida, comandando os seus sentimentos, os seus pensamentos, a sua emoção, seu passo a passo, tem que estar sob a direção dele. Porque depois não adianta saber, Deus é poderoso, e chorar aos pés dele, querendo favor, querendo cura, querendo milagre, querendo um emprego, querendo passar na prova, querendo um casamento abençoado, se não faz a vontade dele. Tem que se arrepender, porque ele está vendo, e ele tem todo o poder. Então, quando você faz a vontade dele, olha o versículo 5, olha só: nós nos alegraremos pela tua salvação, e em nome do nosso Deus, arvoraremos pendões. Sabe o que significa? Arvoraremos pendões, levantaremos bandeiras, bandeiras triunfantes de vitória, de alegria, o aplauso aqui. Olha, oramos pela vida do irmão Irã, e no mesmo momento, o irmão Elmo ligou para ele para saber como é que ele estava, para dizer que a igreja estava orando por ele, e ele atendeu: não, eu estou bem, já recebi alta, amanhã eu vou para casa. Aí nós batemos palma. Isso é levantar bandeira, isso é arvorar, arvoraremos pendões, alegria, alegria por uma conquista, por uma vitória, por um milagre. Você tem levantado bandeiras de vitória na sua vida? Amém ou não amém? Glorifique a Deus, porque quando você glorifica a Deus, exalta a Deus, você está levantando bandeira, porque não veio de você, não veio dos seus recursos, veio do santo céu, veio do santuário celestial, veio de Sião. Essa é a ideia, vem do céu para nós. Levantamos bandeira. Você sabia que Deus tem um nome que tem a ver com bandeira? Sabia ou não sabia? Sim ou não? Alguns não, outros sim. Jeová Nissi. Já ouviu falar nessa palavra? Jeová Nissi. Sabe o que significa? Jeová Nissi, Deus é a nossa bandeira.
Tem tudo a ver. Jeová Nissi, Deus é a nossa bandeira. Recebeu uma vitória, Jeová Nissi. Recebeu uma conquista, Jeová Nissi. Olha, levanta a bandeira, glorifique a Deus, santifique, glorifique, exalte, louve, adore o nome dele. Isso é levantar a bandeira. Jeová Nissi. Vamos lá, Jeová Nissi, vamos falar juntos? Jeová Nissi, Deus é a minha bandeira. Fala. Fala junto a palavra, depois o significado. Jeová Nissi, Deus é a minha bandeira. Glória a Deus. Glória a Deus. Você precisa confiar em Deus e você precisa levantar mais bandeira. E nesse sentido figurado que eu estou falando, levantar a bandeira, exaltar, glorificar, honrar o nome de Deus, isso é levantar a bandeira. Versículo 7 e 8. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor Deus. 8. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. É uma oração só, é um hino só, mas tem aquele espaço do hino, é para a gente poder refletir. Aqui, uns confiam em carros, outros em cavalos. A primeira oração que Davi fez, esse salmo registrado, quando ele fez essa oração, é quando ele estava para enfrentar os filisteus, lá em Rafaim. Lembram de Rafaim? Rafaim era a terra dos gigantes. Aquele gigante que Davi enfrentou antes de ser rei, o gigante Golias, era um dos gigantes que tinha naquela terra. Talvez o mais famoso, o mais alto, o mais forte, o mais bravo, o mais violento. Mas não tinha só ele. A Bíblia fala que aquela terra era uma terra de gigantes, homens fortes de guerra, cavaleiros de guerra. Os filisteus, eles eram violentos e eles eram muito fortes, muito bravos e acostumados a brigar, a matar. Sabe o que eles faziam? Eles pegavam a cabeça de quem não era filisteu, passava a espada e bebia o sangue. Isso é comum para eles. Enfiava a espada, às vezes até a mão. Eles eram tão fortes que eles enfiavam a mão, arrancava o coração e comia o coração. Violência, forte, forte. Não dava para brigar na mão com ele. É por isso que a Bíblia relata que o Davizinho, antes de ser rei, pequenininho, vai enfrentar o Golias. Coisa sobrenatural. Tanto é que ninguém ousou enfrentar o Golias, porque ele era muito forte, muito bravo, muito violento, e ele matava, ele estrangulava, ele dilacerava um ser humano. Mas Deus já tinha algo específico com Davi. Então vamos lá. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos erguemos e ficamos de pé. Então, há mais de 3.000 anos atrás, Davi enfrenta os filisteus, que eram os mais preparados de guerra que já existiu nessa terra. O povo de Deus vencia muita guerra pelo sobrenatural. O povo hebreu não sabia lutar, não tinha arma. Todas as guerras que o povo hebreu enfrentou era o sobrenatural. Deus ia à frente, porque não tinha lógica o povo hebreu enfrentar quem tinha uma expertise de guerra, quem era preparado para a guerra, e vencer. É por isso que Davi sempre atribui a Deus, é por isso que ele fazia oração lá no palácio, e o povo clamava a Deus,
e confiava que eles iam tremular, levantar a bandeira da vitória, e que os inimigos iam ser vencidos pelo poder de Deus, não por eles. Eles não tinham arma bélica, não tinham cavalos preparados. Então, olha só, os filisteus tinham os melhores cavalos, as melhores armas e os maiores e mais fortes cavaleiros. Aí o povo parte para a guerra. O que acontece? O povo hebreu vence. Por que que vence? Porque Deus mandou resposta do santo céu. Deus, o poderoso, usou o sobrenatural para que aquele povo, o povo dele, vencesse. Então, veja bem, a batalha que se deu lá no vale de Refaim, às vezes acontece com a gente. Às vezes essa batalha acontece na nossa mente. A gente vê uma situação tão difícil, num casamento, por exemplo. Atendi um casal essa semana que, para a esposa, não tem mais jeito. O marido está tentando de todas as formas, mas ela não quer, porque na mente dela não tem mais jeito. E eu levei ela a refletir. Pense em Deus, não é no seu jeito, não é do seu jeito, não é da sua forma. Pense que Deus pode mudar isso na mente, a batalha é na mente. Deixa Deus agir na sua mente, mudar o seu coração. Estamos num propósito. Eu estou orando por esse casal. Estou orando muito por esse casal. Estamos num propósito de 31 dias. Para que Deus faça o sobrenatural, porque humanamente falando não tem mais jeito, acabou. E de repente você está numa situação dessa assim, talvez com a sua família, talvez com o emprego, sua saúde, uma situação na justiça, algo que você não vê expectativa, você não vê meios, ferramentas, armas para solucionar isso. É aí que entra a fé, é aí que entra a sua fé no Todo-Poderoso, que está sentado no alto, sublime trono, que está te ouvindo, está te vendo, e tem todo o poder no céu e na terra. É você falar para Ele: Deus, eu sei que o Senhor está me vendo, eu sei que o Senhor está me ouvindo, e não tem mais jeito. O médico não dá mais jeito, o pastor não dá mais jeito, o doutor não dá mais jeito, o advogado não dá mais jeito, o juiz não tem mais jeito. É aí que entra agora o sobrenatural de Sião, santo céu. Aqui diz o santo céu. Confiança é o segredo desse salmo. Porque quando Davi reuniu o povo, ele está dizendo assim, ó, vamos clamar, porque na mão para nós não dá. Vamos clamar, porque só Ele pode nos usar para vencer essa guerra, porque nós não temos recursos. E como Ele já nos ajudou em outras guerras, Davi dizia para o povo, precisamos confiar que Ele também vai nos ajudar nessa guerra. E nós vamos levantar bandeira, e vamos gritar o grito da vitória, porque nós confiamos no nosso Deus, no Deus de Jacó. É isso, querida igreja. Confiança é a palavra-chave para aqueles que desejam ter uma vida vitoriosa. E ter uma vida vitoriosa não é conquistar tudo, não é ter tudo. É mesmo perdendo, você é mais do que vitorioso em Cristo Jesus, o seu Senhor. Mesmo perdendo aquilo que você queria conquistar, você não perdeu a presença do Senhor, você é do Senhor. É por isso que o apóstolo Paulo diz, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Quem nos separará do amor de Deus? Será a guerra, a tribulação, a angústia, a fome, a dor, a doença, demônios, potestades? Nada nem ninguém poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Deus abençoe a sua vida.
a sua família, continue confiando, certo de que Deus está sentado no trono, te vendo, te ouvindo, e o reforço, o socorro, pode estar chegando a qualquer momento. Confie nisso. Deus abençoe sua vida, sua família. Vamos cantar Mais Perto Quero Estar de novo? Agora não é para ir para o céu, não. Quem quer estar mais perto de Deus? Fique em pé aí. Presença dEle, na santidade. Vamos louvar o nome dEle. Perto quero estar, junto aos seus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, seu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos seus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei.
Obrigado, Senhor, pela tua palavra, lida, pregada e aplicada aos nossos corações. Não importam as circunstâncias, continuaremos confiando no Senhor Jesus Cristo e somente confiaremos no Senhor. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, a nossa fé estará firmada no Senhor. Te louvamos, ó Deus, por tudo isso. Leva-nos em paz ao nosso lar. Dá que tenhamos um bom retorno, uma boa noite, um bom restante de semana, na santa paz do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, nosso Pai eterno, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, e que as doces consolações do Santo Espírito, seja com todo o povo de Deus, espalhado na face da terra, mas de uma forma muito especial, sobre a primeira igreja batista em Santo Aleixo, desde agora e para sempre. Amém. Você pode aplaudir a glória do Senhor? Deus abençoe sua vida. Dê mais um abraço, quem está do seu lado, ou quem você não abraçou também. Não vai embora sem dar um abracinho, não. Vai com Deus.